Oi gente, tudo bem? Hoje aqui para mais um bate-papo no Direito com Elas. Hoje vamos falar sobre direito de família, um tema que caiu na prova do último exame de ordem no domingo agora, fresquíssima, assim, super de cima. E como a gente sempre comenta, né, pessoal, tanto para os alunos quanto para vocês que assistem os nossos vídeos, que direito de família e direito das sucessões é um tema recorrente em segunda fase de exame de ordem e sempre vale a pena estudar esses dois temas para direito civil. Então hoje a gente vai dar uma olhada na questão do exame que falava sobre alimentos e também sobre a legitimidade para propor e para estar no polo passivo da ação de alimentos. Vamos dar uma olhada? Bom, gente, a questão que eu me refiro por exame de ordem que caiu no domingo falava sobre um casal que tinha uma filha que foi registrada devidamente pelo pai, pela mãe, e que posteriormente, até a criança completar 2 anos, o pai contribuía, pagava, coisa e tal, e depois de um tempo ele ficou desempregado e não pôde mais contribuir. O casal acabou se separando, ele pagou por um tempo os alimentos e depois parou de prestar esses alimentos porque não tinha mais condições, porque estava desempregado. A Clara, que era a mãe da criança, ficou muito aflita porque era uma pessoa pobre, que não tinha condições sozinha de manter a criança. Então ela ficou sem saber o que fazer, mas pensou em algumas coisas. Por exemplo, o pai da criança tinha uma mãe, que era a Olívia, que trabalhava fora e tinha uma ótima situação financeira. A Clara, que era a mãe da criança, o problema deixava claro que os pais dela já haviam morrido, então ela não tinha pai nem mãe para que ela pudesse se socorrer. E ele, o pai, Leandro, se não me engano, tinha a mãe Olívia, que podia ajudá-lo porque ela tinha uma boa situação financeira e também trabalhava fora. A Clara, por outro lado, tinha um irmão que estava em uma ótima situação financeira, chamado Marcos, e ela pensou então o que ela poderia fazer, sabendo então que o pai tinha a avó, a mãe do pai, no caso a avó da criança, né, a Olívia, que tinha boas condições financeiras, e o Marcos, que seria tio da criança, também numa ótima condição financeira. E aí, o que pretendia-se na questão? Que o examinando dissesse se era possível mover ação de alimentos contra a avó Olívia e contra o tio Marcos, e se entre Olívia e Marcos haveria a mesma situação paritária, o termo que usou o exame, se os dois estariam na mesma condição de pagar esses alimentos, ou seja, eu poderia tanto cobrar dela quanto dele. Primeiramente então, depois a gente fala do segundo ponto pedido. No primeiro caso, a Olívia é avó, portanto, parente em segundo grau na linha reta da criança, né? E nós temos no Código Civil a previsão de que os parentes devem alimentos uns aos outros e deve haver uma preferência. Primeiro, eu devo buscar os mais próximos em grau, depois os mais distantes. Então existe uma hierarquia. Então, no caso, todos os avós, sendo parentes em segundo grau na linha reta, estariam na mesma condição. Porém, os avós maternos não são mais vivos, tinha apenas a avó paterna. Então, o Marcos, que era tio, é parente em terceiro grau na linha colateral. Veja, parente em terceiro grau na linha colateral. E aí eu dou a dica para vocês, gente, de vocês, para relembrarem essas questões de parentesco, vejam o nosso vídeo sobre parentesco, que explica direitinho como que eu faço a contagem e como eu sei o grau e o parentesco e de linhas e graus entre um e outro. No caso, Olívia, então, é parente em segundo grau na linha reta da criança. Marcos é parente em terceiro grau na linha colateral da criança. Então, gente, como a Olívia é a parente mais próxima e em linha reta, primeiramente a criança deve requerer os alimentos diante da avó paterna, e somente na ausência dela ou não havendo condições seria possível ir atrás do próximo em linhas e graus, que no caso seria o tio Marcos. Então eu poderia pedir os alimentos para a avó primeiramente, e o Marcos estaria afastado então dessa obrigação, pelo menos nesse caso proposto. Só teria que ir até o Marcos se eu não tivesse a avó, que é parente em segundo grau na linha reta. Tá? Então, no primeiro caso seria, eu posso pedir sim alimentos para os avós, chamados alimentos avoengos, e também posso pedir alimentos para o tio, desde que ele seja o grau mais próximo a se requerer esses alimentos. Então, enquanto houver parentes em segundo grau, eu não vou para os parentes em terceiro grau. Tá? Então essa era a primeira observação a fazer, a primeira parte do questionamento. O segundo questionamento diz respeito a que medidas poderia tomar
clara, que era a mãe da criança, para que a criança não tivesse prejuízo com relação aos alimentos. Clara, então, vejam sempre que, em nome da criança, então é Clara, representando a filha menor, poderia mover primeiramente a ação de alimentos, pedindo alimentos provisórios para a avó materna Olívia. Então, com base na Lei de Alimentos, artigos 1 a 3º, 1º e 3º da Lei de Alimentos, ela poderia pedir alimentos provisórios, em caráter liminar, para que a criança não tivesse prejuízo. Seria possível também, e aí no gabarito que saiu da OAB eles colocam isso também, pedir uma tutela cautelar antecedente, antes de entrar com a ação principal, para requerer a tutela com relação aos alimentos. Então seria possível, então, inclusive, mover a tutela cautelar antecedente para que a criança recebesse o mais rápido possível os alimentos e não houvesse prejuízo, uma vez que a mãe, Clara, não estava em condições de fazê-lo. Ok, pessoal? Então, ação de alimentos, pedindo alimentos provisórios em caráter liminar, ou também seria possível a tutela cautelar e até concomitante, né? Eu poderia entrar também com a tutela antecedente e depois pedir os alimentos provisórios, enfim, existia a possibilidade de você trabalhar com essas duas ações, tanto o pedido cautelar quanto a ação para solicitar os alimentos provisórios, isso no caso processual. No caso do direito material, a base é a Lei de Alimentos e o Código Civil, que fala também do dever de alimentar, que os parentes devem alimentos uns aos outros. Existe essa regra de que os mais próximos excluem os mais remotos, então existe essa hierarquia. Enquanto eu tiver parentes mais próximos, eu não vou para os mais distantes. Recomendando que vocês assistam então o nosso vídeo a respeito de parentesco para entender bem como que funciona essa contagem de linhas e graus. Certo, pessoal? Então a gente vai estar sempre aqui tentando ajudar vocês no exame da ordem, esclarecendo até para o pessoal que não é do direito como é que funciona a investigação de paternidade, alimentos e tudo mais. Certo, gente? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa a sua curtida aqui. Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente, manda os seus comentários aí, que dentro do possível a gente vai responder as dúvidas de vocês. Combinado? Semana que vem a gente se encontra. Um beijo e até lá.